Maravilhosa e maravilhosa. Esse aqui saiu seco, hein, meu Deus do céu. Vamos lá. Maravilhosa e maravilhosa do meu coração. Vamos lá. Finalmente voltar aí o assunto de modelos atômicos. Não sei, acho que para a maioria de vocês eu já comecei, para outros nem tanto. Mas o que importa é o seguinte, a gente vai voltar a falar aí do modelo atômico e agora já um pouquinho mais para frente, lá no século XIX, falando sobre o cara que traz novamente a ideia do átomo para o contexto daquela época, que foi John Dalton, tá bom? E ele desenvolve a teoria aí dele por volta de 1803 a 1808, beleza? Esse gap aí é justamente por causa da formulação de todas as suas ideias acerca desse modelo atômico. E o que ele propõe, na verdade, não é muito novidade para o que a gente já tinha conversado. Ele traz novamente a ideia de Leucipo e de Demócrito a respeito, dentro do meu coração, do átomo, né? Da existência daquela entidade indivisível, que não existiria nada abaixo dela própria, não existiria como se dividir mais aquela unidade fundamental chamada átomo. Só que agora ele dá características para esse átomo, e isso é bem interessante. São algumas características que fazem com que o modelo dele, inclusive, ganhe um nome, certo? Só que essas características são a macissibilidade do átomo, o átomo seria maciço, homogêneo, certo? Sua conformação seria totalmente distribuída de forma igual, indivisível, certo? Não teria como dividir esse átomo, indestrutível, né? Não haveria como você pegar e quebrar esse átomo em porções menores, e neutro, maravilhoso, neutro, mas por ausência de cargas, queridos. É claro, vocês já viram esse modelo, por isso que eu botei aqui para vocês, é o famoso modelo da bola de bilhar. Seria aquela bola lá que, na verdade, né, quem já jogou uma sinuca sabe do que eu estou falando, aquela bola pesada, pode até cair no chão, quebrar o teu dedão, então toma cuidado dentro do meu coração. Só que esse problema, na verdade esse modelo tinha dois pontos problemáticos, vamos dizer assim. Na verdade, quais eram eles, né? Pro Dalton, o átomo seria indivisível, não porque ele considerava a ideia, por exemplo, né, de você quebrar alguma partícula subatômica, não, tá? Apesar disso, hoje em dia a gente vai discutir, há como você quebrar partículas menores que o átomo, hoje em dia a gente conhece, mas naquela época ele não aceitava a existência dessas partículas menores, dessas partículas subatômicas menores do que o átomo. E a outra, por consequência dessa primeira ideia, seria que o átomo é uma entidade neutra, beleza? Mas neutra por ausência de cargas, e por conta disso, dentro do meu coração, não haveria como você, por exemplo, pensar em eletricidade, segundo o modelo dele. Mas a gente sabe que esses dois pontos aí geraram uma abertura muito importante para que a teoria continuasse a ser desenvolvida e, claro, o seu predecessor, o que vem após ele, vai discutir bem essas ideias aí. Mas eu não queria falar que o Dalton ele somente propôs uma teoria atômica. Não, ele foi muito maior do que isso. Claro, propor uma teoria atômica, de um modelo atômico, é algo muito grande, mas ele traz para a gente postulados que a gente usa até o dia de hoje. Por exemplo, o primeiro postulado de que toda a matéria é composta por átomos. Ora, isso para a gente parece muito intuitivo, mas na época a ideia de matéria estava começando a ser estudada, estava começando a ser trabalhada, e ela foi trazida justamente pelos dois outros cientistas, filósofos naturais, que o Dalton se inspirou para fazer o modelo dele, estudar o modelo dele, que era, na verdade, o Lavoisier e o Proust. Sim, os pais das leis ponderais que trouxeram a ideia da quantização para a química, beleza? O segundo postulado é de elemento químico. Então, elemento químico é um conceito que a gente usa até hoje, e ele falava que elemento, então, esse símbolo que representa um conjunto de átomos, possuía, na verdade, quando de átomos iguais, massa, forma e tamanho. Só que a diferença aqui, e o problema da ideia, é que ele afirmava que a massa deveria ser igual. Só que a gente sabe hoje em dia que não é a massa, né, que representa a igualdade entre átomos de um mesmo elemento químico. Mas isso é um assunto para mais para frente. E terceiro ponto, reação química, a gente usa esse conceito até o dia de hoje.
Reação química é um rearranjo de átomos, uma recombinação de átomos de moléculas que na verdade são levadas em consideração para a gente fazer qualquer tipo de substância que nós desejarmos. Beleza, chuchus? Então, a gente fala do modelo de Dalton agora, depois eu vou trazendo os modelos sucessivamente para vocês e quando tiver experimentos importantes, tiver alguma aplicação completamente conveniente, na verdade, eu vou mostrar vídeos ilustrativos a respeito disso para vocês, tá bom? Beijo, a gente volta já já.